Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Iron Dantas, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Continuando esta série de estatística, vamos falar hoje sobre o teste T. O teste T foi desenvolvido pelo pesquisador Gosset, nos idos de 1900, quando uma cervejaria contratou alguns especialistas, alguns cientistas, para monitorar a qualidade da cerveja. E esse seu trabalho foi publicado na revista Biomédica em 1908, e a curiosidade que eu coloquei aqui é porque não foi publicado com o nome dele. Ele criou um pseudônimo chamado Student, e até hoje a gente conhece o teste T de Student. Então, a estatística do teste é o seguinte: ela segue uma distribuição normal, a variância da população não é conhecida, então usamos a variação amostral e aí nós vamos seguir a estatística do teste. Ela passa a seguir a distribuição de T de Student. O que é preciso fazer? Formular a hipótese, H0 e H1, a nula e a alternativa, calcular o valor de T com a fórmula adequada, e nós vamos ver isso. Depois nós aplicamos o valor que nós encontramos, a densidade da probabilidade da distribuição de T de Student. Então aqui eu vou apresentar algumas fórmulas, e as fórmulas são para determinadas condições. Então quando nós temos os tamanhos iguais e as variâncias também são iguais, nós trabalhamos com o N, com a variância, né, e com as médias. Então utilizamos essa fórmula aqui. Vamos calcular a média de x1 menos a média de x2 pelo desvio aqui multiplicado pela raiz de 2 sobre n. E aqui está a fórmula de como nós vamos calcular o desvio. Lembrando que a quantidade de graus de liberdade, nesse caso, é 2n menos 2. Quando nós temos tamanhos diferentes, porém as variâncias são iguais, então é utilizado esta outra fórmula. E aqui está a fórmula para calcular o desvio também. Quando nós temos tamanhos diferentes com variâncias diferentes, então a fórmula a ser utilizada é esta aqui, e aqui está a fórmula para a gente calcular também o desvio. Só que os graus de liberdade é calculado por esta outra equaçãozinha aqui, né? Um pouquinho grandinha, mas ninguém se apavore com isso. Vamos dar um exemplo aqui, para que fique mais fácil o entendimento. Então, um exemplo hipotético aqui é que 2 métodos foram utilizados para ensinar matemática para 2 grupos de crianças, né? Então, pegou-se 10 crianças. Aqui nós temos as notas do grupo A, que utilizou o método A, e aqui as notas do grupo que utilizou o método B. As hipóteses são H0, que em média, né, os 2 métodos não são diferentes, são iguais, produzem o mesmo resultado, e o H1, que em média os 2 métodos produzem resultados diferentes. Aqui tem um errinho, né? Produzem o mesmo resultado, não, produzem resultados diferentes. Então, nós temos as seguintes informações. O número de alunos do 1 e do 2 são iguais, nós temos 10 alunos, né, em cada método. As amostras são independentes, foi aplicado para um grupo aqui e para outro grupo aqui, né? Então, elas são independentes. E nós precisamos saber se as variâncias são iguais ou se são diferentes para a gente aplicar aquelas fórmulas, né? Então, para verificar se as variâncias são iguais ou são diferentes, nós vamos testar utilizando o teste F e depois aplicaremos as fórmulas para o teste T. E outro caso aqui são quando os dados são pareados. Então é a mesma coisa, nós vamos formular as hipóteses, H0, a hipótese nula, e H1, a hipótese alternativa, calcular o valor de T com a fórmula adequada, como nós mostramos, e também está aqui abaixo, e vamos aplicar o valor à função de densidade de probabilidade da distribuição de T e tomarmos nossas decisões. Então a fórmula para calcular quando os dados são pareados é esta aqui. A diferença dividido pela raiz da variância dividido por n, a diferença está aqui como nós calcularemos, e aqui como nós calcularemos a variância. O outro exemplo que está aqui, uma empresa realizou um programa de treinamento com os funcionários e ela precisa saber se esse treinamento surtiu efeito. Também foram feitos com 10 funcionários e foi verificado uma pontuação antes e depois do treinamento, foi feito também uma avaliação. Então, para aquela mesma pessoa que recebeu a nota 22 antes, ela foi avaliada depois e recebeu a nota 25. Então aqui são pares, são pareados, né? 28 antes e 26 depois, 30 antes e 36 depois. Então aqui a mesma pessoa que foi avaliado com a nota 33, depois ela foi avaliado com a nota 32. Então tem que ser feito aos pares. Então vamos lá na planilha verificar como é que a gente faz esses cálculos e depois eu vou fazer também esses cálculos utilizando o R. Então vamos lá. Nós temos aqui aquele primeiro exemplo,
dos 2 métodos de ensinar matemática, que foram utilizados para 2 grupos de 10 crianças. Os dados estão aqui, as hipóteses estão aqui, H0 e H1, e vamos trabalhar com a probabilidade de erro de 5%, é 0,05 ou 5%. Nós vamos decidir se nós queremos unicaudal ou bicaudal, ou a distribuição de T. Nós vamos utilizar bicaudal porque nós queremos saber se tem diferença de um para o outro. Não interessa que seja na ponta da direita ou na ponta da esquerda, né? Os dados podem ser pareados, tem uma variância homogênea ou variância heterogênea. Então, as variâncias homogêneas, vamos testar isso aqui. Então, como nós faremos isso? Aqui nós estamos com os dados do método A, 45, 51 e assim sucessivamente, e aqui do B. Então, nós pedimos uma soma, e aqui eu vou só mostrar para vocês, né? Coloquei igual, sum, né? A parênteses de B13 até B22. Então, isso daqui, a mesma coisa nós faremos para o grupo B. Para a média, nós escrevemos média, ou então em inglês, né? Média em inglês, B13 a B22. Vamos calcular aqui as variâncias, mesma coisa, igual var, de B13 até B22. Então, nós temos a variância de A e a variância de B. Um é 35,66 e outro é 42,25. Para que a gente teste se essas variâncias são iguais ou se são diferentes, vamos utilizar o teste de F. Ele é escrito dessa forma, igual f.teste, de B2 até B11, aliás, de B13 até B22 e de C13 até C22. Aqui eu escrevi antes, vou até corrigir. Então aqui, como aparece aqui em cima, né? De B13 até B22. Vou até colocar aqui, de B13. Aqui é apenas texto, né? E de C13 até C22. Era apenas para mostrar para vocês. E a mesma coisa aqui, o t-teste vai ser de B13 até o B22. Já vou adiantando aqui. E aqui do C13 até o C22. Ok, então quando nós aplicamos o teste F com esta fórmula aqui, com este comando, f.teste, a planilha já retornou para a gente o valor 0,805. Nós levantamos as duas hipóteses, H0, nós dizemos que as variâncias são homogêneas, e H1 que são heterogêneas. Nós vamos admitir o seguinte, até um erro de 5%, ou seja, até 0,05, nós dizemos que existe diferença. Um erro maior do que 0,05, como é o caso aqui, ficou 0,8, né? Nós dizemos que as variâncias são homogêneas, ou seja, são iguais. Ok, então como as variâncias são iguais, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, né? Então, x1 menos x2, ou seja, 49,9 menos 44,7, deu 5,2. Calculamos a média das duas variâncias, que é de 36,42, e achamos a raiz, já deu aqui 6,241, e multiplicamos por 2 dividido por n. Então, 2 dividido por 10 deu 0,447 e achamos a raiz. Nós encontramos que o resultado de t foi igual a 1,86,3. E aí nós vamos também entrar com a fórmula no R, aliás, na planilha, o R vai ser depois, onde nós vamos pedir a distribuição de t. Então, t dist, do valor que está aqui, 1,86, quantos graus de liberdade aqui e se são independentes. Colocamos aqui. Aliás, se tem duas caudas, né? A probabilidade de 0,079. E aqui a mesma situação, H0, a partir de um erro de 5%, aqui nós temos um erro de 7%, né? Quase 8%, e até 5% nós dizemos que tem diferença. Nesse caso aqui, nós vamos admitir H0 e dizer que não tem diferença entre os dois métodos. Isso fazendo esses cálculos. Porém, nós poderíamos ter feito diretamente aqui, como eu fiz aqui, ó. Eu coloquei igual t-teste, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. T-teste, abro parênteses, digo que eu quero testar da célula B3 até a B22, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Da B13 até a B22, e da C3 até C22, eu vou levar em consideração que esse 2 aqui, que ela é bicaudal. Então, esse 2 aqui é porque eu quero que ela seja bicaudal. E esse segundo 2 aqui é porque eu estou dizendo que as variâncias são homogêneas. Então, quando eu dou Enter aqui,
ele já retorna para mim esse valor 0,079, que é a mesma interpretação que nós fizemos antes. Então, podemos concluir que, ao nível de significância de 5%, o erro de 0,05, não comprovamos diferença significativa entre os dois métodos de ensinar matemática. Ou seja, em vez de fazer todas essas contas aqui, nós poderíamos simplesmente ter feito o teste de F aqui, nós vimos que as variâncias são homogêneas, e fazer o teste T aqui, né, apenas colocando já que as variâncias são homogêneas aqui. Ou seja, ela é bicaudal e a variância é homogênea. Então, 2 para bicaudal e 2 para variâncias que são homogêneas. Vamos ver o outro exemplo, onde os dados são pareados. Então, é aquele exemplo que eu mostrei anteriormente. Uma empresa realizou um programa de treinamento com os funcionários e precisa saber se o treinamento surtiu efeito. Utilizou também 10 funcionários. Nós levantamos a hipótese H0. Em média, o treinamento não afetou o desempenho dos funcionários, ou seja, antes e depois o funcionário ficou... o treinamento não serviu para nada. E H1, em média, o treinamento afetou o desempenho dos funcionários. Então, vale a pena a gente fazer treinamento, esse tipo de treinamento com os funcionários? Então, é isso que nós vamos testar. Se a gente quiser unicaudal, eu vou usar 1, bicaudal 2. Então, eu quero saber somente se tem diferença. Eu vou usar bicaudal. E vou dizer que os dados são pareados, porque eu vou medir antes e vou medir depois. E aí vamos utilizar esse comando aqui, t.teste, da célula B3 até a B22, ou seja, é isso aqui, para antes. Da célula C13 até a C22, que são essas aqui. Vou dizer que eu quero bicaudal e vou dizer que os dados são pareados. Então, foi essa fórmula que eu escrevi aqui, este comando aqui que eu escrevi, né? Igual t-teste de B3 até B22, de C3 até C22. Eu quero bicaudal, por isso que eu coloquei 2, e os dados são pareados, por isso que eu coloquei 1. A interpretação vai ser a mesma. Eu aceito H0 se o erro for até 0,05, um erro de 5%. E eu aceito, aliás, eu aceito H1, quer dizer que existiu diferença, né? Se o erro for até 5%. Se o erro for mais de que 5%, fosse 0,06, a partir de 0,05, ou mais que 0,05, eu vou dizer que elas são iguais. Nesse caso aqui, o erro deu 0,01, a probabilidade de erro. Podemos dizer 0,02, né? Então, como até 5% eu admito que existe diferença, então eu vou admitir aqui que o treinamento afetou o desempenho dos funcionários. Bom, agora vamos ver como é que isso aqui funciona utilizando o software R. Então vamos lá para o R. Bem, aqui o R já está aberto e vamos para aquele primeiro exemplo, né? São 2 métodos para ensinar crianças, foram utilizadas 10 crianças. Está aqui as hipóteses H0 e os dois métodos produzem o mesmo resultado e em média dos 2 métodos, vou colocar aqui o não produzem, né? Eu entro aqui, crio o meu objeto, né? Chamei método A igual C para concatenar e dentro do parênteses eu coloquei as notas separadas por vírgula, a mesma coisa eu fiz para o método B. Está aqui também, né? Aí eu vou pedir a variância do método A, a variância do método B, só para que eu possa ver. Então, aqui como está no script, eu vou marcar e mandar rodar. Então, ele veio aqui para o console, né? Não fez nada ainda, porque aqui eu só tenho informações, né? Quando eu boto o hashtag, fica só informações. Então, eu vou pedir aqui, trazer para cá o método A, trazer para cá o método B também, né? Vou pedir a variância, então var do método A variância é 35,65 e a variância do método B, 42,23. Eu poderia pedir as médias também. Então, o que nós precisamos fazer aqui, da mesma forma que nós fizemos lá na planilha, nós precisamos saber se as variâncias são homogêneas ou se as variâncias são heterogêneas, né? Levantamos as mesmas hipóteses aqui. Então, eu vou colocar aqui, testar, né? E eu cliquei aqui var.teste, isso aqui é a teste das variâncias,
E dentro do parênteses eu quero do método A e do método B. Então o R já me retorna essa informação aqui, quando eu coloquei essa linha de comando. Ele me falou aqui que o valor de P da probabilidade deu 0,8. É a mesma coisa. Vamos trabalhar com erro de 5%, ou seja, 0,05. Se o valor for até 0,05, nós dizemos que elas são diferentes, que elas são heterogêneas. Se o valor for maior do que 0,05, maior do que 5%, nós dizemos que as variâncias são homogêneas. E nesse caso, vamos admitir que as variâncias são homogêneas, porque o valor aqui deu 0,085. E agora vamos fazer o teste T, né? Onde está aqui meu... Ok, então vamos aplicar o teste T. Vou mandar rodar aqui. E aqui já foi aplicado o teste T. Então, T-teste, método A, método B, separado por vírgula. Eu vou dizer que var, a variância é igual com esse comando aqui, né? Dizer que é verdade, igual true. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Então, aqui o que é que nós temos? Que o valor de P deu 0,07, ou seja, a mesma interpretação. Vamos admitir um erro de 5%. Se o valor de P for até 0,05, nós dizemos que tem diferença. Se for maior do que 0,05, nós dizemos que elas são iguais e aceitamos H0. Como o valor de P aqui foi 0,07, nós vamos admitir que não tem diferença entre os dois tipos de métodos. Isso nós já vimos quando nós calculamos lá na planilha. Então dá o mesmo resultado, e tem que exatamente dar o mesmo resultado. Aqui está a média de A, e aqui está a média de B, apesar de ser 49,9 e 44,7, essa diferença aqui foi casual e não devido à eficácia dos métodos. Então eu vou limpar isso daqui, dar um Ctrl L. Vamos para o segundo exemplo. Então vamos trabalhar aqui com dados pareados. É aquele exemplo lá que a empresa utilizou o programa de treinamento, né? As hipóteses H0 e H1, H0 não afetou e H1 afetou. Eu coloquei aqui, criei um objeto chamado antes e outro objeto chamado depois. Antes eu coloquei igual, C de concatenar e entre parênteses coloquei os valores, separado por vírgula. Depois a mesma coisa, depois igual, C de concatenar e dentro do parênteses nós colocamos também as informações todas aos pares, certinho aqui, ó, 21, 28, 28, 26, 30, 36. Vou pedir para rodar isso daqui. Ele vem aqui para o console, né, já com as informações. Aqui estão. Eu vou pedir uma média aqui, média de antes. A média de antes foi 27. A média de depois foi 30,4. Isso é só curiosidade minha. Vocês pedem se quiser. E vou aplicar o teste aqui. Então o comando vai ser t-teste. Esse objeto antes e objeto depois, vou dizer que os dados são pareados. Então, escrever exatamente dessa forma aqui, dizer que é verdade. Então, vamos lá. Ok, já foi feito aqui o teste. Ele já disse aqui, o teste T para dados pareados. E vamos ver aqui o valor, né? A interpretação é a mesma. Eu digo que eles são iguais se o valor de P for até 0,05, um erro até 5%. Bom, aliás, eles são diferentes se o erro até 0,05. Se o erro for maior do que 0,05, eu digo que eles são iguais. Então aqui nós obtivemos que o valor de P foi de 0,01199, pode ser 0,02, né? E nesse caso nós afirmamos que sim, que tem diferença entre os funcionários antes do treinamento e após o treinamento. Então vocês vejam que aqui é bem fácil. Eu coloquei essa outra linha de comando aqui, mais completa, mas ela vai dar o mesmo resultado, são mais informações apenas. O que é que nós estamos escrevendo aqui? T-teste, do mesmo jeito, os dados de antes e os dados de depois. Nós estamos dizendo aqui que o teste é pareado, né? Eu estou dizendo que as variâncias são iguais. Quando eu não coloquei aqui em cima, ele admitiu que as variâncias já são iguais. E a alternativa de saída, eu botei que são com duas caudas, né? E também, se eu não colocar aqui, ele admite que tanto as variâncias são iguais, como são duas caudas. Se nós quisermos tivermos variâncias diferentes, nós colocaremos aqui false, né? E a alternativa aqui, nós colocaremos
que só tem uma saída. Então, deixei aqui com 2 saídas. Temos mais algumas informações aqui. Vou limpar aqui. Deixa eu baixar aqui um pouco. Nós podemos ainda utilizar o teste T para comparar com o padrão. Então, vamos supor aqui que a média almejada para o método A fosse 55. E após aplicar o método A, a gente quer saber se ele está dentro da média ou não, né? Isso pensando sempre em população. A gente está trabalhando com a amostra para estimar para uma população. Então, levantamos as hipóteses H0 e H1 do mesmo jeito. Aqui eu vou trabalhar só com o método A, né? Então, eu criei meu objeto aqui. Eu já tinha, mas eu criei novamente. Método A igual concatenado aqui com os dados. E eu vou testar aqui, t-teste, vou chamar o meu objeto que é método A, e o meu padrão aqui que é igual a 55. Então vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Mandei rodar aqui, mandei rodar. Veja a informação que o R solta para a gente. Vou subir aqui um pouco, né? Ele disse que os métodos aqui foi método A. O valor de P, 0.02, a mesma interpretação, né, gente? Até 0,05 nós dizemos que são diferentes e a partir de 0,05 nós dizemos que são iguais. Então, o valor de P aqui foi 0,02, ou seja, o método A, ele quem fez o método A está diferente da média de 55. Né? E como ele mostrou a média aqui para a gente, que a média das pessoas foi 49,9, se tivesse dado maior do que 0,05, nós dizemos que ele está dentro do padrão que é 55. Mas aqui não está, porque deu diferente. Essa média aqui é diferente do padrão que é 55. E ele ainda dá uma coisa aqui interessante para a gente. Ele ainda mostra o intervalo de confiança. Então nós temos a média 49,9 e o intervalo de confiança que vai de 45,63, aqui arredondando, até 54,17. Um outro exemplo aqui é a gente utilizar o teste T no R apenas para calcular o intervalo de confiança. Então, vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer aqui para vocês apenas para mostrar. Então, o teste T aqui para calcular o intervalo de confiança e ele já fez. Então, vamos ver aqui o que foi feito aqui. Utilizei t-teste, os dados de método A, e o MU eu coloquei igual a 0. Não coloquei igual a um padrão, coloquei igual a 0. Para mim não interessa aqui o valor de P, o que eu preciso aqui é somente o intervalo de confiança, que ele já calculou para mim a média e o intervalo de confiança de 45,63 até 54,17. Dá o mesmo resultado daqui de cima, porque eu já fiz essa análise aqui, né? Eu queria comparar se ele estava igual a um padrão, né? Um padrão que seria 55. E ele já me deu intervalo de confiança. Mas se eu não tivesse um padrão, eu poderia colocar igual a 0 e eu já teria também o meu intervalo de confiança aqui calculado. Então, a média e o intervalo de confiança. Então, como vocês podem ver, o teste T ele é bem versátil e ele é muito utilizado na área biológica. Bom, era isso que nós queríamos discutir. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas trazer todas essas informações para você, a versatilidade do teste T, né, a facilidade também de utilizar, e quando nós utilizamos as planilhas e o software, ou um ou outro, claro, né, ou os dois, né, então nós temos uma facilidade grande e a interpretação também, interpretação bem fácil de ser utilizado com o teste T. Então, obrigado a todos, obrigado a todas, até o próximo vídeo.